Bom dia! Bom dia! Sexta-feira! E mais um dia que a gente se encontra aqui para tomar café juntas e falar, viver, aprender sobre postura elegante. Sexta-feira, eu, você, estamos no clima de, com certeza, querer curtir um pouco mais, levar a nossa alegria para outros lugares. E hoje a gente vai falar sobre como ficar muito tempo de pé e isso não ser uma coisa que afete a qualidade da sua postura elegante, não afete a saúde da sua postura elegante. Ok? Vamos começar pelo começo. Eu e você, hoje, falando sobre postura elegante de pé. É fato, ficamos também, assim como a gente falou ontem, que a gente fica bastante tempo sentada, a gente também, dependendo da nossa atividade, passamos muito tempo de pé. Mas, diferente de quando a gente fica muito tempo, vai cair a última gota, sentada, o nosso corpo reage de uma forma diferente. Ao passarmos muitas horas sentada, o nosso corpo ele perde a alegria de se manter, né? Ele vai aos poucos cansando, se encolhendo. Quando a gente passa muito tempo de pé, a sensação é outra. Vocês vão concordar aqui comigo. A sensação é muito mais de que eu quero me sentar. Eu quero me sentar. Minha perna precisa disso. A minha coluna não aguenta. E por que isso acontece? Acontece porque ficar de pé significa distribuir o nosso peso corporal pelas estruturas que estão de apoio no chão. Ou seja, os pés e as pernas e o quadril. Quando a gente faz essa distribuição de forma harmoniosa, conseguimos que ambas as pernas peguem, recebam pelo menos 50% do peso do nosso corpo. Nós dividimos ele ao meio e metade vem para a perna esquerda, metade vem para a perna direita. Conseguir manter essa relação é o que determina se a sua postura vai ficar bacana de pé ou não. E muitos são os recursos que a gente usa e impedem, né? E aí pioram e atrapalham a distribuição desses 50-50. Primeiro a gente vai começar aqui pelo quadril. Se o nosso quadril ele tiver desregulado, ou seja, um quadril um pouquinho mais alto, por uma escoliose, ó, como tá aqui, sabe? O meu ombro já vai parecer diferente. Ou se o meu quadril tá jogado para frente, então eu tô corcunda desde aqui de baixo. Se o meu quadril ele tá empinado para trás, isso quer dizer que eu tô transferindo o peso do meu corpo mais para frente do que para trás. Então, a região da lombar tá sofrendo. Essa mudança do posicionamento do nosso quadril, ela interfere no quão confortável pode ser a gente ficar muito tempo de pé. Mas, Luana, quem determina que o meu quadril vai ficar para frente, que o meu quadril vai ficar para trás, ou que o meu quadril vai inclinar para um lado ou para o outro? O que determina é a estrutura do seu corpo e os seus hábitos. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem escoliose, mas você se senta assim, se escorando, é provável que esse seu lado ele fique mais curto, esse fique mais curto e esse mais longo. Então você está transferindo o peso do seu corpo para essa perna. É provável que se você tem um quadril encaixado para frente, você está com a coluna em C. Vou virar aqui de lado para mostrar, ó. C, desde aqui de baixo, ó. Porque o meu quadril tá rodado para frente
Meu quadril tá rodado para frente, bem assim. E esse quadril rodado para frente, ele faz você e eu ficarmos corcunda desde a base da lombar até a base da cervical. O contrário é aquele bumbum super empinado. Lembra? Super empinado. Esse caso pode não gerar muita dor no começo. Pode ser uma coisa até que você acha, minha postura é boa, eu sou empinadinha e tal. Mas eu atendo há anos mulheres com dor na coluna por causa dessa lombar empinada demais, né? Deus fez as coisas de uma forma muito harmoniosa. Então, quando nós nos propomos a observar a nossa postura, a gente precisa estar aberto a entender o que é exagero e o que é naturalidade. Natural é aquela postura em que você consegue se manter firme sem gasto excessivo de energia. Excesso é o que para manter essa sua postura, você vai gastar energia demais. E gastar energia demais vai trazer o quê? Cansaço imediato. É aquela velha informação de vou corrigir minha postura. Pronto, vou ficar assim. Vou ficar assim. Pronto, agora eu tô com peito aberto. Bom dia, Ivanise. Bom dia, bom dia. Tô com o peito aberto. Tô aqui, ó, aberta a receber todas as informações. Tô aqui aberta. Mas eu não aguento manter isso. Por quê? Porque é um excesso, é um exagero. Isso aqui também é excesso e exagero. Mas, Joana, por que tem mais pessoas assim, do que pessoas do outro jeito? Porque, de qualquer forma, esse aqui é cômodo. Você acomoda a coluna e ela fica. E é gostosinho, né? E tal. O neutro, o natural, é esse, entre o exagero de fechar muito a postura, o exagero de abrir muito a postura. Encontra o neutro. O próprio quadril vai te mostrar o que é neutro. Ó. Daqui para trás, eu tô encaixada. Eu tô sentada muito mais na minha coluna lombar do que nos ossinhos da minha perna, nos ossinhos lá do bumbum, lembra? Para frente, eu tô forçando. Quando eu tô forçando, eu não tô sentada nos ossinhos do bumbum, pelo contrário, né? Eu tô jogada para frente. Então, quando eu falo para vocês, coloca os ossinhos do bumbum no lugar, que isso já vai dar uma estrutura de quadril mais forte, mais estável, para manter de forma natural a sua postura, é porque eu sei que você tem essa dificuldade de encontrar esse ponto neutro. Então, essa é uma estratégia, ó. Ossinho, bumbum para um lado, bumbum para o outro e senta no ossinho do quadril. Pronto, só de sentar assim é como se toda a estrutura fosse possível de se manter. Você está distribuindo o peso do seu corpo. Nesse caso, eu estou sentada, o peso do meu corpo está distribuído nas duas partes do quadril, bem próximo da perna direita e perto da próximo da perna esquerda. Quando eu distribuo isso, mesmo sentada, eu consigo ter um conforto de manter a postura sem grandes esforços, né? Sem aquele gasto excessivo de energia. E quando eu estou de pé, é a mesma premissa. Se eu estou de pé com o meu quadril alinhado, né? Nem empinado demais e nem encaixado demais, se ele está neutro, eu consigo distribuir o peso para as duas pernas. O que acontece com muita frequência, que as mulheres me perguntam muito, é porque quando a gente tá usando salto, dá a impressão de que só o fato de calçar o sapato de salto, você já ergue uma postura bem elegante. O sapato de salto, ele vai impulsionar o seu corpo a encontrar esse ponto neutro. Ele vai dar esse suporte de baixo para cima. Então, quando você fica na ponta do pé, você abre a postura. Já vi também pessoas que
estavam de salto alto e estavam com a postura fechada, né? Você chega a ver ela andando assim. É muito comum também. Mas também é comum quando você coloca o salto dar uma aprumada. E por isso você sente essa elegância exalar em você só de você colocar o salto. É o impulso corporal que o salto coloca. Não só a beleza, porque você pode estar com um salto médio, um salto alto, né? Pode ser um salto fino, um salto mais bloco. Não tem a ver com a beleza do calçado. Tem a ver com o suporte que ele dá quando tem um salto a você, para que você alinhe a sua postura. Traga ela para esse ponto neutro que a gente está falando. A maioria das mulheres se sente muito confortável de salto, né? Aqui eu tô falando de salto, tô falando pela altura, tô falando por esse impulso, não tô falando de apertado ou não, tá? Se sente bem porque o salto em si, ele dá essa propulsão de opa, vou manter a minha postura aqui, né? É um lembrete de fora para dentro que existe essa possibilidade muito incrível de eu ter uma postura durante o momento que eu estou usando aquele calçado. Bom dia, meninos, vão chegando aí. Então, a principal informação que o salto passa é essa de você estar com a postura neutra e elegante de forma, como é que eu posso dizer? De forma subjetiva. Não é uma ação que você fez para para estar com a postura elegante, é uma ação que foi remetida, que foi vinda do fato de você estar usando o salto. Mas aí, Luana, você, como fisioterapeuta, condena ou estimula o uso do salto? Gente, ó, o salto é um elemento, um calçado. Nós, dessa civilização, temos o hábito de andar calçados. Seja para proteger os nossos pés de chuva, de sol, né, de terrenos molhados, de terrenos secos. Faz parte da nossa cultura usar calçados. Também faz parte da nossa cultura que mulheres usem saltos, mulheres usem sapatos em que haja salto. Homens também, claro, se eles quiserem. Mas o primordial, assim, o que é geracional, é que as mulheres usem salto. E essa cultura, ela tem uma relevância para a apresentação. Tanto é que o salto foi inventado para a apresentação. Uma pessoa aparentar ter mais altura e por isso, né, o calçado agora tem esse suporte com salto. Mas nós trouxemos isso de forma muito deliberada para a nossa rotina. Então, tem mulheres que na sua rotina elas usam salto. Por quê? Porque o salto está atrelado ao dress code do seu trabalho, o salto é um hábito, é como ela se sente mais bonita, é como ela se sente mais bem vestida, e isso não se tira de ninguém, né? Essa sensação de estar mais bonita. E um impacto que houve após agora esse processo da gente ficar mais em casa, todo esse processo em que nós deixamos os saltos dentro do guarda-roupa, foi a busca pelo pelo confortável. Na busca pelo que é confortável, muitas vezes o salto não é a escolha. Mas agora eu vou te falar o que isso representa para o teu corpo. Olha, o corpo, ele tem uma maneira muito sábia de se posicionar. Então ele se adapta, ele se molda. Se você usa muito salto, ele se molda aquilo. Se você não usa, ele também se molda aquilo. E com o passar dos anos, o hábito reforça uma postura. Tanto uma boa postura, quanto uma má postura. Sabemos que a gente está fazendo essas lives 21 dias justamente por isso, porque 21 dias é o tempo mínimo que a gente leva para desenvolver um hábito. Então você sim, 20 anos trabalhando, né? Eu conheço advogadas que há 20 anos elas só saem de casa de salto. Isso é a realidade delas. Faz parte do dress code delas.
Então, elas estão totalmente habituadas. Para elas, correr de salto é como eu e você correr de tênis. Essa é a realidade delas. Mas eu também conheço muitas mulheres, por exemplo, professoras de educação física, né, personal trainers, que a rotina delas é passar o dia de tênis. Isso é o dress code do trabalho delas. E me diz, é justo que, por causa do meu dress code do meu trabalho, eu fique assim, só porque eu tô sem salto? Não, né? Então, o salto em si, ele não remete à organização postural que você precisa para apresentar uma postura poderosa e elegante. A postura, sim, ela é beneficiada pelo salto, às vezes, sim. Quando você não tem essa estrutura cognitiva e o salto vai lá e te empresta. E te dá aquele impulso, ó. Sabe, Luana, quando eu já vi pacientes meus dizerem muito isso. Quando eu boto o salto, pronto. Eu já me sinto mais reta. Tá, mas até você ter essa manutenção dessa postura mais aberta, mais reta, mais ereta, como todo mundo sabe, você vai tirar esse estímulo do pé. Como assim, Luana? Com o passar do tempo, você já está tão acostumado a usar o salto que você, de salto, vai relaxar. De salto você vai... Porque esse é o seu normal. Sabe? E por mais que você esteja ali procurando melhorar, não é só isso, o fato de usar o salto, que vai garantir isso. De antemão eu te digo, o salto reforça a sua percepção de como ordenar a sua postura, a percepção corporal. Quando você bota o salto, o seu cérebro faz, opa, eu tenho que pinar o bumbum, eu tenho que abrir aqui, eu tenho que abrir aqui. Mas se essa informação não é natural para você, não é uma coisa que você faz de forma espontânea, você vai colocar o salto, vai receber essa informação, mas daqui a pouco você vai dissolvê-la. Você vai deixar ela para lá. Por quê? Nós somos seres dos hábitos. E hábitos bons colam na gente. Hábitos ruins também. Então, quando você dá essa informação, coloquei o salto, fiquei de pé, comecei a andar, o cansaço começou a aparecer, você começa a relaxar aqui a parte dos ombros, você começa a encaixar o quadril, talvez até dobrar o joelho, o seu cérebro esqueceu que você está de salto, esqueceu aquele estímulo inicial. Porque nós precisamos reforçar o estímulo ao longo do dia, se a postura não é uma coisa comum, normal para você. E o que acontece dessa dificuldade da gente migrar de uma postura mais corcunda, mais largada, mais fechada, para uma postura aberta, elegante, poderosa, é que você passou muito tempo reforçando essa. Mesmo que inconsciente. Aí agora a gente vai passar um tempo reforçando essa. Para que o seu corpo entenda que agora é para ficar assim, tá? E isso seja, entre na sua rotina como o seu natural, como o seu normal. E aí, Luana, quais são os elementos que eu preciso para passar o dia todo em pé e manter minha postura elegante? Primeiro, a gente precisa de músculos fortes. Para a gente ficar de pé, as nossas costas precisam ter força para puxar a gente contra a gravidade. A gravidade quer que a gente caia para frente o tempo inteiro. A força muscular das costas mantém a gente de forma aberta, ereta. Essa musculatura, ela é responsável tanto por deixar a gente de pé, quanto por manter protegida a nossa coluna. São músculos que estão ali entrelaçados com o objetivo de manter as vértebras no lugar, de manter a nossa postura, manter a nossa cabeça em cima do nosso pescoço, sabe? De manter as estruturas ósseas nos lugares em que são apropriados elas estarem.
Com a fraqueza dessa musculatura, você gera vulnerabilidade. Você deixa vulnerável estruturas muito vitais, preciosas para a nossa sobrevivência. Que seja o pescoço, por exemplo. Quando eu tenho, vou virar aqui só um pouquinho. Quando eu tenho uma cabeça anteriorizada assim, ó, quem está sofrendo é aqui, ó, meu pescoço. Os ombros, eles vão acompanhar. E isso aqui vai virar um mar de tensão muscular, que é o músculo tentando segurar a cabeça para manter o eixo do olhar e você lá na frente. O músculo tentando fazer isso. Só que chega uma hora que o músculo se adapta. Então então vamos manter aqui, então eu vou fortalecer nesse modelo, que é o que você quer ficar, e a gente vai viver assim. Eu vou fortalecer nesse modelo, e aí é quando você acredita que realmente você não tem condições de mudar uma postura. Porque você cresceu, você fortaleceu aquele músculo nesse modelo de postura. E aí a gente vai precisar mobilizar, alongar, dar comprimento, ensinar esse músculo a ficar de outra forma. Essas são algumas nuances que impedem você de, ao ficar em pé, simplesmente manter uma postura. Força muscular é a primeira, ok? A segunda é, sem força, essa musculatura fica flácida. Essa flacidez que historicamente a gente vem combatendo, eu digo a gente mulher, mas também os homens, né, sofrem muito com flacidez. Elas são responsáveis, a flacidez ela é responsável por deixar o músculo sem força, sem tônus para exercer a sua função. Então imagine a postura sem tônus. Tônus é essa capacidade da gente ter o músculo firme, né, naturalmente, porque ele tem essa função de se manter naquele trabalho firme. Se você fortalece ele tem mais qualidade na função dele. Mas se você não fortalece, ele tenta manter de qualquer forma. A flacidez, ela tira essa capacidade do nosso músculo. Ele fica flácido. E assim como a bochechinha da gente cai, o bracinho da gente cai, a postura cai. Então, é muito comum vermos idosos, com a postura muito curvadinha, principalmente se elas são muito magrinhas, com a flacidez muscular aparente, que é aquele excesso de pele, que a gente está muito acostumado a ver. Como combater isso, Lu? Combater é pensar que, desde cedo que você merece, deseja ter uma coluna saudável. E para ter essa coluna saudável, você vai ter que se exercitar. Vai se exercitar só com começo e meio, sem fim. Vai se exercitar pela vida inteira. Vai deixar esses músculos fortes, bem nutridos, vai combater essa flacidez e vai alinhar, vai organizar a sua postura. Muito do que a gente pensa que é estruturar a postura parece que tem a ver com técnicas muito elaboradas, coisas muito difíceis de fazer, mas não é. É uma questão de hábito, consciência de um hábito, e a consciência desse hábito faz a gente manter aquela postura de forma natural. A consciência é tão forte em manter aquele hábito que o nosso corpo transfere ele para o automático. É automático para mim ficar assim. É natural para mim ficar aqui, ó, com os meus pontos vitais. Lembra que a gente falou essa semana? Meus pontos vitais à mostra, meu ombro aberto, meu queixo erguido, meu ossinho do coração alinhado com o meu umbigo. Esse é o meu normal. Transferência de peso de uma perna para outra. Esse é o meu normal. E esse normal, ele é consciente. Eu trouxe para a minha consciência a capacidade do meu corpo manter essa postura assim. Denso, né, o assunto de hoje, eu sei. Para uma sexta-feira, então, lá. Mas sejam todas bem-vindas.
Quais são os 3 principais pontos que te ajudam a ficar de pé com a postura elegante? Ficar de pé por muito tempo com a postura elegante. Os nossos pés, eles têm uma capacidade de passar informações para o nosso cérebro sem nem a gente estar com o olho aberto, por exemplo. Com os olhos fechados, é possível que o meu pé me diga qual é a estrutura que eu estou tocando. Se ela está molhada, se ela está seca, se ela é muito rígida, se ela é meio flexível, se ela é escorregadia, se ela é mais áspera. O meu pé, ele tem essa capacidade de passar essa informação para o meu cérebro. Usar calçados por longos períodos começa a diminuir essa capacidade. Essa capacidade é a capacidade que você tem de reconhecer os solos. Quando a gente vai ficar muito tempo de pé, o nosso pé vai ficar o tempo todo recebendo esse estímulo. O tempo todo recebendo esse estímulo. E se o seu calçado não está confortável, ele vai começar a passar essa informação. Olha, eu tô péssimo aqui, tá apertado para mim, tal tirinha tá me incomodando, meu dedinho, sabe? Aquele incômodo, ele vai ficar sendo o tempo todo passado para o seu cérebro. E a dor, né, começa a provocar. Então, a primeira coisa, quando você precisar, decidir, for da sua necessidade, passar muitos períodos, um longo período de pé, cuida do teu pé, do pé em si. Proporciona a ele um calçado confortável, tá? Não vamos pensar aqui só na beleza do calçado, mas se a gente puder atrelar beleza a conforto, a gente já sai ganhando. Então, quando você for passar um período muito longo de pé, pensa nisso. Qual é o calçado que não vai machucar essa percepção do meu pé? Sabe? Hoje a gente tem opções incríveis, inclusive de salto, que a gente consegue ter essa informação valiosa, preservada. 2. Sempre que possível, ative essas informações dos seus pés. Ou seja, caminhe na praia descalço, caminhe na grama descalça, caminhe pela água descalça, faça escalda-pés. Dê essas informações, cultive isso no seu pé, para que quando ele precise estar numa estrutura, ele saiba passar essa informação para você, mesmo através do sapato. Imagina que coisa incrível. Você coloca o pé no chão, você entende que aquilo ali é areia. Você está descalço. Mas se você também tiver calçado e colocar sem ver, você tem essa capacidade também. Então ele transmite ao calçado essa informação. Ele vai lá e faz essa coisa maravilhosa, que é a propriocepção, a percepção própria do que está acontecendo com o seu pé, de onde ele está, qual é o tipo de estrutura em que ele está tocando. Então, sempre que possível, cultive isso. E o terceiro eu acredito muito que esse é o tipo de desafio que todas nós, da nossa geração, vai absorver. Os nossos pés, as nossas pernas, elas têm essa musculatura muito forte. Por quê? Somos feitas para correr, caminhar, para sentar, baixar, levantar, subir escadas, fazer tudo isso. E buscar não só o fortalecimento das pernas pela beleza, é se preocupar com a saúde e a função dos grupos musculares das pernas. Então, desde cedo é importante que a gente valorize fortalecimento de panturrilhas, né, de perna e de coxas. Não só para ter aquelas coisas torneadas e lindas, também gosto disso. Não só para parecer mais bonita, mas para que as nossas pernas tenham forças. Por quê? Ficar muito tempo de pé, muitas vezes, gera inchaço, edema, né? E esse edema, ele acontece porque a bomba que é responsável por levar
o líquido das pernas para o quadril, para os órgãos que vão filtrar e expelir, não está trabalhando direito. E essa bomba, gente, é aqui, ó, a nossa panturrilha. Ela é a responsável por trazer essa drenagem natural e a gente colocar para fora. Cuidar da musculatura da panturrilha é fundamental para a nossa saúde vascular, né? Para a nossa saúde circulatória. E muito do que impacta a postura de pé é essa sensação de inchaço que vai dos pés para as pernas, né, com muita frequência. Então, preciso ficar... Eu trabalho de pé, Luana. Eu trabalho num showroom. Desculpa. Eu trabalho num showroom, eu tenho que ficar em pé para lá e para cá o tempo inteiro. Eu trabalho com apresentações, então eu preciso ficar muito longos períodos de pé. Eu trabalho no hospital, preciso passar longos períodos de pé. Eu dou aula. Hoje em dia não é mais como antes, né? Mas sei lá, vai que fica o tempo todo em pé. Você precisa ter esse sistema circulatório saudável para que ele gere esse conforto, né? Ele continue fazendo esse sistema de drenagem mesmo quando você precisa ficar muito tempo de pé, tá? Então, assim, manter essa musculatura saudável é muito importante. Tanto para o visual, por exemplo, a diminuição do inchaço, por exemplo, aquela sensação só não, mas o inchaço em si, como a vascularização, então, o aparecimento de pequenos vasos e varizes, né? Eles são minimizados quando você mantém esse grupo muscular ativo, esse grupo muscular forte. Então, essas são as 3 dicas, né, que eu posso te dar para que quando você precise realmente ficar longos períodos de pé, a parte de baixo do seu corpo não sofra tanto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É muito complexo esse assunto, eu estou trazendo ele aqui com uma linguagem totalmente mais suave, porque se eu falar aqui todos os termos técnicos ou coisas do tipo, vai ficar chato, vai ficar monótono, vai ficar com aquela, sabe aquela sensação de que, nossa senhora, eu não quero nem pensar nisso porque vai dar trabalho. Pronto. A minha proposta é trazer para vocês de uma forma que você sinta que isso vai fazer diferença na sua vida hoje. Como é que esses elementos que eu trouxe aqui hoje podem fazer diferença na sua vida hoje? Você pode hoje ir lá ativar o sensorial do seu pé. Caminha aí na areia, na grama, descalça na sua casa, sabe? Faz o teu pé ativar esse conhecimento tão lindo que ele tem e mandar para o seu cérebro. Isso já vai fazer total diferença. A gente passa muitas horas calçado hoje em dia, né? Calçados e às vezes o calçado não é confortável, então você tá ali tirando essa percepção do seu pé e nem sabe. Então faz esse exercício de levar essa sensação de volta aos seus pés, porque eles são a principal ferramenta que você tem para ficar de pé numa postura elegante. A postura, ela não começa só de ombros abertos, queixo erguido, né? Tronco alinhado, não. A postura precisa do suporte dos pés. E o tipo de pisada que você tem determina o tipo de postura que você pode ter no futuro. Por exemplo, se o seu pé ele é mais rodadinho para dentro, se o seu pé é mais rodadinho para fora, né? Se o desgaste do seu calçado ele é mais na bordazinha de fora ou na bordazinha de dentro, isso mostra como é o seu pé quando você está andando, e isso vai refletir no seu joelho, nos seus quadris, na sua coluna. Eu digo isso porque eu trabalho com isso há muitos anos e muitas vezes uma correção de uma palmilha ali já faz você ter essa postura mais aberta, essa postura mais elegante e manter, porque o que a gente está buscando aqui é não só ativar a postura, mas é ativar a capacidade de mantê-la. Porque todo mundo quer ter uma postura o tempo todo. Não quero, às vezes tá assim e só às vezes tá assim. Porque se for só às vezes, nessa vez que eu quiser ficar assim, vai ser sofrido. Lembra, vai ter um gasto de energia muito grande.
Então, o que eu quero é que você fique assim, de forma saudável e natural. Tudo bem? Ó, foi ótimo. Mais essa sexta-feira aqui. Amanhã a gente dá uma pausa e voltamos segunda com mais lives. Serão 21 lives nessa série e eu quero você aqui comigo, porque eu quero mudar a sua postura em 21 dias. Joia? Muito obrigada por hoje, ó. Cheiro. Boa sexta. Deixa eu tirar aqui para não acontecer nenhum acidente. Muito obrigada por hoje. Conforto, mais ativação sensorial, mais percepção. Chave do dia. Ai, que delícia. Pega essa chave de hoje. Deixa eu vir mais para trás, só um pouquinho. Eu sabia que ia acontecer um acidente. Pega essa chave de hoje. Conforto, mais ativação da propriocepção lá dos pés, a percepção do seu corpo. Essa é a chave de hoje. Não esquece, cuida de você para você ter uma postura bem elegante, bem poderosa. Cheiro! Essa chave vai fazer você hoje mesmo mudar a sua percepção sobre os seus pés e a sua postura. E eu quero saber como é que foi isso. Então me conta aqui nos comentários. É muito importante para mim cada detalhe. Eu quero sim ir aí e virar essa chave da sua postura. Se você já é inscrito no canal, muito obrigada. Faz o seguinte, manda para aquela amiga que você sabe que ela precisa de uma postura melhor. Mas se você não é inscrito ainda, se inscreve. Ativa a notificação. Por quê? Toda vez que a gente mandar aqui um vídeo, você vai receber primeiro. E isso faz total diferença. Imagina no meio do seu dia, chega lá, plim, postura, você já vai se ajustar. Esse é o nosso objetivo, tá?